Eu venho falar na tribuna, no dia de hoje, sobre o trabalho que eu recebi do E-Rank Cidadão, monitoramento de atividade parlamentar. O Laboratório de Estudos Políticos Sociais, LABEP, lançou, nesse mês de junho, o E-Rank Cidadão. Esse instrumento, presidente, é uma ferramenta de monitoramento da atividade parlamentar para auxiliar a sociedade na avaliação do desempenho. Os representantes do Congresso Nacional, ou seja, de todos os parlamentares nessa casa. Essa primeira edição avaliou o desempenho parlamentar em temas que trouxeram mudanças significativas para a sociedade brasileira, especialmente no mundo do trabalho e da Previdência. Trata essa análise direitos trabalhistas, previdenciários, leia-se reformas, terceirização, seguro-desemprego, pensão por morte e auxílio-doença, teto de gastos públicos e lei do pré-sal. Segundo o doutor em ciência política pela UNB, Kleber Chaga Cerqueira, a mestre em desenvolvimento sustentável e especialista em ciência política também na UNB, Juliana Miranda, o Antônio Augusto Queiroz, diretor do DIAP. E o ranking cidadão, senhor presidente, é de extrema importância para a sociedade brasileira, para saber quem é quem no Congresso Nacional, suas atuações e ações, além de auxiliar no monitoramento do desempenho dos parlamentares em pautas que causam grande impacto social e econômico, mais ou menos saber quais as causas que os parlamentares defendem. Nesse contexto, os 594 parlamentares, Câmara e Senado, tiveram a oportunidade de se engajarem na tramitação desses temas que aqui citei e interferiram de forma dinâmica, legislativa, de assuntos e projetos que afetam milhões de brasileiros. Conforme o texto de divulgação do LABAP, diz lá o texto: muitos mandatários se empenham no processo legislativo para fazer valer suas convicções para além do voto. Aí ele cita, e eu recebi hoje o documento, algum desses exemplos de quem se dedica pelas causas com muita força, muita gana, muito amor, é o senador Paulo Paim, que foi um dos parlamentares que ficou com destaque de atuação dentro dos parâmetros que a Casa lhe oferece, promovendo audiências públicas, apresentando emendas, e lembraram eles aqui até de um voto separado, vitorioso na Comissão de Ações Sociais, que foi o da reforma trabalhista, mas que depois perdemos no plenário. Eles também citam outros parlamentares da Câmara e do Senado, e que a análise foi feita também com a mesma profundidade. O meu nome, senhor e senhora, desse senador que vos fala, é conforme o ranking cidadão do Laboratório de Estudos Políticos, LAPEB, como o parlamentar muito bem avaliado pela atuação aqui no Congresso Nacional. Mas não quero entrar em detalhe da pesquisa. A pesquisa completa, metodologia e avaliações por temas podem ser acessados pelo site www.lapeb.com.br. O Laboratório de Estudos Políticos Sociais, LAPEB, é composto por profissionais especializados, interessados em pesquisar, analisar, elaborar e divulgar estudos e pesquisas sobre a política e seus impactos na sociedade brasileira. Produzem pesquisas políticas e socioeconômicas aplicadas que sejam relevantes para o desenvolvimento social do país, ou seja, as grandes causas de interesse do povo brasileiro. A principal missão do laboratório é aproximar os cidadãos dos seus representantes,
por meio da informação clara e fidedigna de tudo o que acontece na dinâmica legislativa. E, por outro lado, ensejar os parlamentares a atuarem de maneira cada vez mais propositiva e coerente com os interesses do povo brasileiro. Cito aqui os seus diretores, Jorge Misael, que casualmente está aqui, porque foi quem me entregou hoje de manhã esse estudo, e Gustavo Tavares, cientistas políticos, e André Peixoto e William Ferreira, cientistas da computação. Quero parabenizar com muito carinho o LAPEB pela iniciativa. O Ranking Cidadão é mais uma possibilidade que a sociedade tem de conhecer a atuação de todos os parlamentares, senadores e deputados. Quero dizer, senhores e senhoras, que eu mantenho a mesma forma de atuar desde que obtive meu primeiro mandato como deputado constituinte. Foram 4 mandatos de deputado federal. Estou no meu segundo mandato de senador da República. Sempre pautei a minha atuação em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo e da cidade, dos aposentados, dos pensionistas, dos deficientes, das mulheres, dos negros, dos brancos, dos índios, daqueles que têm compromisso com empreendimentos na área social, enfim, de todos os brasileiros e brasileiras. O meu querido estado do Rio Grande do Sul, de cada região daquela terra tão querida por todos nós, de todos os gaúchos e gaúchas, que me fazem crer que é possível sonhar e acreditar na boa política, tendo sempre como base a melhoria da vida das pessoas. Por isso, tanta paixão, tanta emoção, quando está em debate o confronto de ideias que, no meu entendimento, vão atingir o nosso povo e a nossa gente. Eu sempre digo que aquele que perde a capacidade da indignação perde o sentimento da alma e do próprio coração e a sensibilidade para defender os interesses do seu país e do seu povo. Acredito cada vez mais que a solução para os problemas do Brasil e do Rio Grande do Sul está num projeto de Estado, projeto de nação, está também no voto, nas urnas, está na democracia. Com a democracia, tudo. Sem a democracia, nada. Que bom seria se o nosso reconhecimento não viesse por temas que serviram de base para a pesquisa e o ranking cidadão. Digo isso pois é absolutamente inaceitável que o Estado brasileiro, o governo e o Congresso atuem muitas vezes contra os interesses de jovens, de crianças, de mulheres, enfim, da nossa gente. Senador Lindbergh, você me pediu uma parte? Eu queria cumprimentar Vossa Excelência, senador Paim. Vossa Excelência é um grande parlamentar que defende trabalhadores. Esse governo aí, senador Paulo Paim, do Temer, está destruindo conquistas históricas dos trabalhadores. Você veja, tudo está piorando. O desemprego, 13.900.000 pessoas desempregadas, 27 milhões subocupadas, a pobreza voltando. O Lula tirou 32 milhões de pessoas da miséria, da pobreza absoluta. Em 2017, 1,5 milhão de pessoas voltaram. E eu fico vendo esse Senado aqui, aqueles deputados que votaram tudo com o Temer, contra os trabalhadores naquela reforma trabalhista. O trabalhador não vai ter direito nem ao salário mínimo. Pode receber por hora, senador Paulo Paim. É o tipo do trabalho intermitente que eles aprovaram. E a gente sabe que eles, depois da eleição, vão querer vir mexer na reforma da Previdência. Com certeza. Tirar dos aposentados, dos mais pobres. Eu estou falando tudo isso aqui porque a vida do povo está piorando muito. Botijão de gás subiu 70%. Na época do Lula era R$30, agora está R$80, R$90. Sobe tudo. Só passagem de ônibus no Rio de Janeiro subiu 17%, conta de luz. A vida do povo está piorando muito. E é por isso que, quando eu vejo o Lula nas pesquisas, ele sobe por quê? Porque as pessoas lembram. Na época do Lula, era diferente. A vida do mais pobre, do trabalhador. Eu ando na Baixada, as pessoas me dizem, senador Paulo Paim, na época do Lula, eu tinha dinheiro
para fazer um churrasquinho no final de semana, para tomar uma cerveja, para juntar os familiares. É por isso que eu acho que nessa eleição a gente vai virar o jogo. Parabéns a Vossa Excelência, senador Paulo Paim. Muito obrigado, senador Lindbergh, pela sua fala, que eu peço que incorpore o meu pronunciamento. Ela é bem pontual e bem objetiva, exatamente na linha do que o estudo que o Rank fez e que me colocou nessa posição de destaque. E lhe digo, senador Lindbergh, se eu não falar aqui, não é a grande mídia que vai falar. Então, eu me obrigo e não gostaria de ter que vir à tribuna, ter recebido esse estudo do Rank que mostra claramente a nossa atuação. Por isso, eu concluo dizendo, enfim, o nosso trabalho aqui é sempre na linha de defender os trabalhadores, os aposentados, os pensionistas, enfim, toda a nossa gente. Pessoas que estão contribuindo, estão avançando nos seus sonhos, acalentando o desejo de vida, e eu quero viver esse sonho junto com eles, de viverem dignamente, de estudarem, de trabalharem, de serem felizes, simplesmente serem felizes. E a nossa obrigação é defender as causas do povo, os seus direitos sociais, econômicos e trabalhistas, direitos como a aposentadoria. Por isso apresentei, e eu sei que foi importante para essa pontuação, a CPI contra a reforma da Previdência, para que os direitos do cidadão sejam respeitados como todos os brasileiros. Senhor presidente, eu queria terminar agradecendo muito o Rank Cidadão, que fez esse estudo profundo para que aqueles que efetivamente defendem o interesse do povo brasileiro tenham um estudo na mão, como eu tenho aqui nesse momento. Eu sei que a pesquisa foi completa, foi científica, foi social, se preocupou apenas em avaliar. Eu agradeço muito por ter ficado como destaque, e esse é o documento que eu recebi hoje, nesse estudo feito pelo Rank Cidadão, monitoramento da atividade parlamentar. Porque eu sempre digo que prevaleça a verdade, só a verdade. Nada mais que a verdade. E se o estudo mostra que essa é a verdade, eu posso só agradecer ao povo do Rio Grande, agradecer aqui mesmo ao Congresso pelo espaço que sempre tive e agradeço ao Rank Cidadão que fez esse estudo chamado monitoramento da atividade parlamentar, que me colocou com destaque de forma muito contundente pelo documento que aqui recebi. Muito obrigado.